O vídeo de hoje é para quem gosta de fantasia e literatura infanto-juvenil, mas não quer dar dinheiro para escritora transfóbica e também não quer ficar preso no alçapão do Rick Riordan. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos viajar até um arquipélago fantástico, cheio de seres estranhos, enquanto a gente acompanha uma protagonista bem peculiar que precisa combater o avanço da meia-noite absoluta. Eu tô falando de Abarat, a série de livros infantos juvenis escritos por incrível que pareça, Clive Barker. E já adiantando aqui uma coisa que vai ser surpresa para muita gente, eu sou muito cadelinha do Clive Barker, vocês já sabem, mas essa é a minha obra favorita dele. Eu gosto muito de Hellraiser, eu gosto muito de livros de sangue, eu amo o Desfiladeiro do Medo, mas esses livros me tocaram de uma forma muito especial. Só que antes da gente embarcar por essa viagem no Mar de Isabela, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. No começo dos anos 2000, o Clive Barker deu início a um dos projetos mais ousados da carreira dele, e tudo começou a partir da pintura. Caso você não saiba, o Clive Barker, além de ser escritor e diretor, também é um artista plástico muito interessante. Ele já pintou centenas de quadros e já ilustrou vários dos seus próprios livros. Ele tinha feito cerca de 300 pinturas muito parecidas com uma temática próxima, e isso deu a ideia para ele começar a escrever Abarat. A ideia saiu das telas e foi para as páginas, contando a história de Candy Quackenbush, uma menina que mora em Chicken Town, ou Galinhópolis, que fica no Minnesota. Ela vive uma vida chata e sem graça, ela odeia o lugar onde ela mora e ela também tem muitos problemas com o pai dela, que é um alcoólatra abusivo desgraçado. Só que um dia ela acaba indo parar em uma terra mágica onde ela precisa enfrentar diversos problemas. Ao todo, essa saga deve ter 5 livros, de acordo com o próprio Clive Barker. Só que até o momento só foram publicados 3. A gente tem Abarat de 2002, Abarat Days of Magic Nights of War de 2004 e também Abarat Absolute Midnight de 2011. Desde então ele está trabalhando nos outros dois, inclusive fazendo as pinturas para o quarto livro, só que a gente não faz ideia de quando eles vão ser lançados. Ou seja, ele não só escreve os livros, como ele também ilustra, com os quadros que ele pinta. São histórias cheias de ilustrações e desenhos, e eles são muito importantes para a gente entender um pouco mais desse mundo doido do Abarat. Inclusive é uma pena, porque essas edições aqui que eu tenho não vêm com as ilustrações originais. Eles só são o texto em branco, e isso faz com que a gente perca muito da história. No Brasil, a Companhia das Letras chegou a publicar o primeiro livro em 2003, inclusive é uma edição inteiramente ilustrada. O problema é que eles não deram continuidade, então nenhum dos outros dois livros vieram. Então, né, dona Darkside Books, pelo amor de Deus, traz isso aqui também. Você não tá trazendo coisa do Clive Barker pro Brasil? Traz isso aqui também. Tem criança pedindo, tem idoso chorando, tem gente desmaiando. Por favor. Ah, gente, só um adendo aqui. Na edição da Companhia das Letras, alguns nomes de personagens são traduzidos para o português, para deixar a leitura um pouco mais fácil, principalmente com leitores menores. Acontece que, como o segundo e o terceiro não foram publicados, os personagens que são apresentados lá não tiveram tradução do nome. Por isso, eu vou falar o nome de todos os personagens aqui em inglês, só para não causar uma confusão, tá bom? Certo dia, a Candy, a nossa protagonista, acaba se metendo em uma encrenca muito grande quando ela conhece o John Mischief, um ladrão que tinha roubado um item muito especial. Só que o John não é um ser humano comum. Ele é uma criatura que tem vários chifres na cabeça e de cada um desses chifres tem um irmão dele. Ao todo são 7 e sim, eles são pequenas cabecinhas que vivem na cabeça do John. Eu não sei se é muito claro de entender. A Candy fica completamente surpresa por ele ser tão diferente, mas ela nem tem tempo de processar tudo isso, porque logo os dois precisam fugir de um mercenário que foi contratado pelo grande vilão, pelo menos desse primeiro livro. Eventualmente, enquanto eles estão preparando essa fuga, eles acabam entrando em uma espécie de portal mágico, que não é bem um portal, e vão parar no Abarat, que é um lugar fascinante e é de onde o John vem. E, gente, assim, eu não tenho palavras para descrever o quão maravilhosa
é a ideia por trás de todo o Abarate. O lugar é um arquipélago gigantesco que contém 25 ilhas. Cada ilha representa uma hora do dia e a gente ainda tem uma ilha extra que representa o tempo fora do tempo. E eu sei que parece um conceito super maluco, na verdade ele é bem maluco, mas eu amo as loucuras que o Clive Barker faz aqui. Ele dá um conceito muito importante para cada uma dessas ilhas. Por exemplo, a gente tem Idjit, que é a ilha que fica às 2 horas da manhã, e é um lugar muito inebriante. Você pisa lá e é como se você estivesse bêbado. E assim, na Inglaterra, os pubs ou os bares, eles fecham às 2 da manhã. Então você tem um monte de gente bêbada na rua. Tem também Nonce, que fica às 3 horas da tarde. E é uma ilha que todo mundo que chega nela fica meio sonolento, fica meio preguiçoso, justamente porque ela é a ilha que representa a sonequinha após almoço. A gente também tem Babylonium, que fica às 6 horas da tarde, e é um lugar muito divertido, é cheio de circos, de parques de diversão, as pessoas estão sempre se divertindo lá depois de um dia cansativo no trabalho. É basicamente a ilha do happy hour. Dessa forma, o Clive meio que vai interpretando o que cada hora significa pra gente e vai expondo isso no conceito das próprias ilhas do Abarate. E isso é muito interessante porque a Candy, quando ela chega nesse mundo, ela estranha tudo, ela tá sempre muito, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo existe uma certa familiaridade. Só que, bem, as coisas não são exatamente maravilhosas, né? Porque afinal de contas você tem que contar a história em várias páginas. Ao longo dos livros, ela encontra vários vilões e sai fazendo inimizade com muita gente. Vocês não estão entendendo, é muita gente. A menina é quase a Carol Conká desse mundo de tanta gente que ela incomoda. Mas existem dois personagens que se destacam bastante, que é o Christopher Carry-On e a avó dele, a Mater Motley. Diga-se de passagem, eu simplesmente adoro o que eles fizeram com o nome desses personagens na tradução. O Christopher virou Cristóvão Carniça e a avó dele virou Mater Heteróclita. Eu não faço ideia do que heteróclita significa, mas eu acho chique. Os dois moram em Gorgócium, que é a ilha que fica localizada à meia-noite, e o plano deles é mudar toda a dinâmica da vida no Abarate e fazer recair sobre o arquipélago a meia-noite absoluta, ou seja, as trevas eternas. E os dois vilões, eles possuem uma profundidade, uma complexidade que é muito surpreendente. O Christopher é um ser alto e ele é muito sinistro. Na verdade, ele até parece um cenobita de Hellraiser. É ele que estampa a capa do primeiro livro e aqui já dá pra ver que, bem, é bizarra a situação. Ele tem essa cabeça que fica num tanque cheio de um líquido esquisito que tem uma gosma que sai da própria medula óssea dele. Esse líquido é composto por pesadelos vivos e ele pode tanto comer, se alimentar desses pesadelos, como também jogar nas pessoas e transformar isso em realidade. Só que aos poucos a gente vai vendo que ele não é tão mal assim. Lá no segundo livro a gente tem uma grande desconstrução por trás desse personagem e a gente percebe que ele só é mal por dois motivos: pé na bunda e coração partido. Na verdade, a vilã da porra toda aqui é a Mater Motley. E assim, eu tô todo arrepiado. A Motley é uma bruxa velha e é cruel como o diabo. Ela é quem manda e desmanda em Gorgócion e também tá sempre metendo o dedo ali na vida do próprio neto, do Christopher. Ela também comanda um exército de costuradinhos, que são seres que ela faz com retalhos de couro e de tecido e que servem meio como os informantes dela em toda a ilha do Abarate. Ilha não, arquipélago. O Abarate tem várias ilhas, por isso não é uma ilha só. Essa mulher é o cão e a cada aparição dela ela vai ficando mais assustadora. No primeiro livro ela aparece bem pouco, ela não tem muita importância, só que no terceiro ela já virou o demônio. Ela é muito cruel e tudo que ela faz tem um propósito muito sinistro por trás. Inclusive é por causa dela que eu tô fazendo esse vídeo justo agora, porque eu achei muito interessante trazer essa personagem pro mês das bruxas aqui no canal. Mas não é só isso. A Barate, na verdade, é uma saga que é inteira recheada de magia e de fantasia. Existem sim mais bruxos dentro dessa história e nem todos são como a gente imagina. Sim, talvez eu esteja falando da própria protagonista, a Candy. E o mais interessante é que nesses livros o Clive Barker traz uma aura muito forte de dark fantasy, mas ele nunca deixa de lado as coisas pelas quais ele ficou conhecido escrevendo. Por exemplo, toda a história é muito motivada por desejo, por paixão, pela vontade de encontrar algo que alimente os anseios da nossa alma, além de ter momentos genuinamente assustadores, assim, principalmente para leitores mais jovens. E também ele insiste muito em um certo pavor do desconhecido. E é por isso que, assim,
É minha obra favorita do Clive Barker. Eu cresci lendo muita fantasia, como vocês já sabem, eu não gostava muito de terror, foi uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo, e esses livros meio que resgatam um pouco das minhas paixões de criança com as paixões que eu tenho hoje. E por isso que para mim eles são muito importantes e eles são muito poderosos. É realmente a escrita mais delicada que eu consigo pensar do próprio Clive Barker. E sem contar que ele pega várias inspirações de muitas fontes diferentes, que vão desde Alice no País das Maravilhas até as Crônicas de Nárnia. Só que ele faz isso de uma forma muito, muito original. E ai, gente, a protagonista, a Candy, é tão, mas tão boa. Eu realmente amo essa garota. Se você já tá cansado das historinhas de sempre, dos clichês como o escolhido, ou então o triângulo amoroso, esses livros eles conseguem pegar um pouco desses estereótipos e subverter isso de uma forma muito interessante. Existe até toda uma quest enquanto a gente vai encontrando quem que vai ser o grande parceiro da Candy nessa viagem. E vão aparecendo os vários personagens ao longo do primeiro livro em que você fica, tá, é esse aqui que vai ajudar ela. Só que na verdade não. Quando chega no final, é uma escolha bem diferente do que a gente está acostumado e não está motivado por atração. Ela não está querendo ficar com aquela pessoa só porque ela gosta dela em um termo mais romântico. Na verdade, vem de um lugar muito forte de respeito e admiração. E diga-se de passagem, se vocês conseguirem ler inglês, por favor, vão atrás das continuações em e-book, ou então até mesmo na Amazon tem edições físicas, e não leiam só o original. Eu tô dizendo isso porque esse é o tipo de saga que realmente melhora a cada livro. Quando eu tava lendo o primeiro eu já tava gostando bastante, o segundo faz algumas coisas e toma algumas decisões que eu acho muito corajosas, e o terceiro é maravilhoso. Assim, por mais que eu fique com medo dele não ser finalizado, eu acho que esse terceiro traz um encerramento muito satisfatório, principalmente porque é realmente épico. A história vai ficando mais ousada, vai ficando mais criativa, vai desenvolvendo melhor os personagens, ao mesmo tempo em que ela nunca perde essa aura de conto de fada sombrio. Meio como os irmãos Grimm, sabe? E também a chance perfeita para quem quer entrar no imaginário do Clive Barker, mas tem medo de começar por essas coisas mais pesadas, tipo Livros de Sangue e Desfiladeiro do Medo. Aqui dá para você notar muito da escrita dele, muito dos temas que ele aborda, mas é de uma forma mais leve, é de uma forma mais jovial. Enfim, eu precisava comentar um pouco sobre esses livros com vocês, porque eu sinto que é uma saga bem menosprezada pelos fãs de fantasia. Inclusive, não vão ler review desses livros no Scooby, porque as pessoas elas são burras. É só o que eu tenho a dizer. Sem contar que é uma história vinda de um autor gay que, além de ter personagens LGBT, também reflete muito sobre a nossa vivência LGBT, sobre a ideia da gente encontrar nosso lugar no mundo e escolher nossa própria família com quem a gente vai passar o resto da vida, e que não necessariamente são pessoas com quem a gente está ligado por sangue. Então, pelo amor de Deus, para de ler Harry Potter pela 20ª vez esse ano e vai dar chance para uma coisa nova. Eu garanto que vocês vão gostar. Infelizmente, a gente não faz ideia de quando o próximo vai ser publicado, de quando que essa história vai acabar, então pode ser que a gente acabe ficando sem final, mas assim, né, bate na madeira, fé em Deus e tudo mais, e aí? Eu tenho esperança que os dois vão sair antes do próximo Game of Thrones. Diz aí, já leu a Barat? Já conhece um pouco mais desse mundo novo criado pelo Clive Barker? Deixa aí nos comentários e também pode me mandar recomendações de outros livros infanto-juvenis que são um pouco mais fora da caixinha. Eu sempre gosto. Me sigam nas redes sociais, não esqueçam de compartilhar o vídeo para chegar em mais gente e também se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu acabei de ter uma puta de uma epifania aqui. Se eu ainda não te convenci a ler a Barat com tudo que você viu nesse vídeo, eu preciso dizer que basicamente é a versão britânica de Ilha Ratimbun. De verdade, eu não tô zoando. E se você não sabe o que é Ilha Ratimbun, vai estudar a cultura do teu país, caralho.